Zema quer dividir o Brasil. Recentes declarações do governador mineiro causaram polêmica sobre separatismo do Brasil. Então, Tamir, desde o início da semana, o Romeu Zema está sendo acusado de ser xenofóbico, de ser separatista, pois, segundo a manchete do Estadão, ele teria anunciado uma frente contra o Nordeste, né? Essa declaração do governador de Minas Gerais acabou gerando reações prós e contras dentro do meio político. Mas será que o Zema ele foi separatismo mesmo ou ele está sofrendo um processo de fritura? A gente trouxe aqui diversas manchetes para poder chegar a essa conclusão. Ele foi preconceituoso na fala dele, gente. Vamos combinar, né? Mínimo. Isso independente do objetivo que se tenha em fazer esses blocos políticos para se apoiar, que na minha perspectiva, são até legítimos, embora a justificativa seja horrível, mas o Zema, ele, independente disso, ele foi preconceituoso, sabe? Então bora ver notícia. Zema anuncia frente Sul-Sudeste contra o Nordeste e quer direita unida contra a esquerda. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o governador de Minas fala que, pela primeira vez, estados do Sul e Sudeste vão agir em bloco não só para evitar perdas econômicas. Ideia é lançar um candidato de direita do grupo para a sucessão presidencial e tomada do poder político. E aí, isso aí não pegou bem, né? Não pegou bem. E outros políticos rebatem crítica. Aí, vamos lá. Declaração de Zema recebe críticas de outros mineiros. Políticos discordam da entrevista do governador em que defende união dos estados do Sul e do Sudeste. O governador Romeu Zema voltou às manchetes nacionais nessa semana após repercussão causada pela entrevista, em que tornou a falar sobre a necessidade de união de estados Sul e Sudeste frente ao Norte e Nordeste do país para articulação política e participação na divisão de verbas da União. Analisadas pelos críticos como uma nova declaração de teor preconceituoso e separatista, a reação às falas foi ampla e reúne políticos de diferentes espectros ideológicos, além de instituições que representam o Nordeste brasileiro. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no sábado, Zema declarou, Essa fala aqui, temos feito o mesmo trabalho com os senadores do nosso estado e o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite. De só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década, disse Zema. Bom, essa foi a fala considerada problemática, hein? Os ecos negativos ao que Zema disse não se resumiram aos opositores de seu governo, mas entre nomes associados à direita e com demonstração prévia de simpatia ao governador reeleito no ano passado em primeiro turno. Antigo ocupante por 2 mandatos da cadeira em que hoje Zema despacha o atual deputado federal Aécio Neves do PSDB, foi um dos políticos mineiros que se posicionou de forma contrária ao chefe do executivo. Segundo o Tucano, as declarações ferem um histórico de diálogo do Estado com outras regiões e sugerem correções de rota no governo para evitar retaliações. O presidente do Congresso, senador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, do PSD, é outro parlamentar que criticou. Ele citou JK, que foi prefeito de BH, governador e presidente da República, para se referir a uma tradição de unificação nacional pregada por políticos mineiros. Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da União Nacional, escreveu Pacheco. E o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, do PSD, também condenou as falas de Zema. O ex-senador, que se aliou a Lula nas últimas eleições e hoje integra a esplanada dos ministérios do petista, considerou as manifestações do governador absurdas e concluiu sua manifestação de repúdio nas redes sociais, dizendo que é hora de descer do palanque e trabalhar de verdade. E aí temos aí, né? É só olhar. Temos aí o nosso novo influencer preferido, Flávio Dino, que trabalha. Isso ninguém pode negar, não. O Flávio Dino trabalha, mas ele também faz conteúdo, né? Então vamos ver o conteúdo do Dino. Tem um colega seu que não é muito bom de conta, mas graças a Deus eu sei fazer conta. 62 milhões. É só olhar a internet que vocês vão entender.
62 é um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. Tem um colega... Lacra e lacra. E aí também temos o Zema aí, ó. Vamos ver. Os que podem... Fala, Zema. Fala aí. Solta sua voz, meu filho. Bilíngue. Em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Isso aqui pegou, hein? Isso aqui pegou, hein? Isso aqui foi forte. Apesar disso, 31 municípios de Minas Gerais são contemplados com recursos da Sudene. Vamos ver? Aqui dos 853 municípios de Minas Gerais, 249 estão na área de abrangência da Sudene. E justamente isso envolve desenvolvimento regional e políticas públicas relacionadas a diminuir desigualdade dentro do próprio estado. Essas áreas estão no Vale do Jequitinhonha, que é uma espécie de nordeste, né, de Minas. E olha a contradição a maior, o que mostra o interesse eleitoreiro de Romeu Zema. Em 2021, o governo de Minas, dele, portanto, festejou a inclusão de 81 novos municípios mineiros à Sudene, a área de abrangência da Sudene, justamente municípios da área do Vale do Rio Doce, que foram duramente afetados por aquela tragédia ambiental, ou aquele acidente, aquele desastre ambiental da Samarco. Então veja que ele, quando quer, é Nordeste. Taxou. E será que foi separatismo mesmo ou fritura do Estadão? O estado de Olha São aí, Paulo. Mário, quem chegou aí? Quem chegou para contemplar os seus olhos, Mário? Faria ou não faria, Mário? Minha gente, continua um burburinho danado sobre as declarações que o governador de Minas Gerais deu neste final de semana, em entrevista ao Estadão, ao jornal Estado de São Paulo, falando aí da formação de um bloco sul e sudeste para tratar dos interesses da região. A manchete do Estado de São Paulo é o seguinte: Zema anuncia a formação de bloco sul e sudeste contra o Nordeste. Essa é a manchete. Para quem teve o mínimo de curiosidade de ler a entrevista, você vai ver que em nenhum momento da entrevista, em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, em nenhuma palavra, o Zema diz isso. Em nenhum momento o governador de Minas Gerais fala sobre uma ação contra o Nordeste. Eu sou casada com um nordestino. Metade da minha família está no Nordeste. E eu jamais ia admitir qualquer tipo de preconceito contra os estados do Nordeste. Agora, pelo amor de Deus, fake news em jornal tradicional, como no estado de São Paulo, é brincadeira. E é claro que isso, gente, fez com que politicamente a coisa virasse um angu de caroço. Já veio Flávio Dino. Nós não vamos admitir aqui nenhum tipo de separatismo contra o Nordeste. Ninguém falou nada sobre isso. Para quem fica acreditando em notícia de WhatsApp ou só lê o título do jornal e não lê o resto, fica essa impressão, essa sensação, mas isso não aconteceu em nenhum momento. Basta ler a entrevista. Vamos lá. Eu vou fazer um exercício básico com vocês, de jornalismo também básico. Vou criar um lead para vocês. Vamos lá. Governadores do Nordeste se reuniram ontem à noite para discutir a formação de um grande bloco que possa atuar dentro da Câmara dos Deputados. A ideia é que os governadores atuem junto com os deputados para que os projetos que beneficiem a região sejam aprovados com maior facilidade. Um lead. Foi mais ou menos isso que o Zema disse, mas em relação ao Sul e Sudeste. Tem algum problema? Já existe uma super bancada do Nordeste que vota projetos de interesse do Nordeste.
O que o Zema disse é: Sul e Sudeste precisam se unir mais, porque trabalham de maneira desunida, cada um pensando no seu próprio umbigo, enquanto tem temas importantíssimos para essas regiões e que nós devemos trabalhar junto com os parlamentares. O parlamentar está lá para representar a população de onde? Do seu estado. O deputado representa o povo de seu estado. O deputado eleito por São Paulo, obviamente, ele tem que votar de acordo com os interesses de São Paulo. Em nenhum momento, neste lead que eu disse há pouco, eu dei a entender que governadores do Nordeste se reúnem contra Sul e Sudeste, que foi o que o estado de São Paulo, de maneira feia, vexaminosa, fez com essa entrevista com o Romeu Zema. Gente, você pode amar ou odiar o Zema, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui se trata de jornalismo básico. E aí, quando um grande jornal, que tem uma grande história, faz uma manchete, que quando comparado com o que está escrito e com a entrevista é uma grande de uma fake news, aí fica complicado, né, gente? Bora fazer bom jornalismo. Quem vê a Joyce falando de bom jornalismo até esquece que ela já foi processada 1 trilhão de vezes por conta de plágio. Plágio, muito plágio. Não, e vamos aí também, né? Vamos aí também colocar, né? Tirar o espantalho aí que a Joyce trouxe aí, né? Tipo assim, mano, o Zema falou que quer se unir com outros deputados para exercer um poder financeiro dentro do país, né? Orçamentário dentro do país e um poder político. Tem nada a ver com região, porque na cabeça dele o poder político e o poder financeiro orçamentário tem que ser exercido através de região. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou, Joyce. Não vem com papo de louco aqui não, tá ligado? Não vem com papo de louco. Mano, o cara não uniu os governadores, a bancada com isso tal, pra provar, sei lá, mano, tá faltando uma hidrelétrica nessa região. Ele não foi pra isso, mano, tá faltando rio, alguma coisa aqui. Não é assim. Ele foi muito claro pra que ele uniu. Pra exercer o poder político, tomar o poder político e o orçamento. Foi isso que ele falou. Agora, me lembra o quê? Me lembra o quê? Política café com leite é só a altura do campeonato. É só a altura do campeonato, velho. Velha República aqui agora, pleno 2022. Mano, mas você sabe o meta que rola aí? É que, tipo assim, a fala do Zema foi xenofóbica. Xenofóbica pra caralho. Isso aí não tem como negar. Mas a manchete do Estadão foi canalha, cara. Então a gente fica no meta assim, de que tipo assim, a fala foi xenofóbica. Não, e foi. E ele não, e no fundo foi separatista por também. Histórico, né? Eu achei, assim, no fundo. Comportamento assim. No fundo, porque, mano. Hã? Não, no fundo foi, porque ele tá defendendo os interesses de região e esquecendo a soberania nacional. Certo, concordo contigo. Mas a manchete também foi canalha, tá ligado? Porque, tipo assim, de fato, ele falou na região dele ali, mas ele não falou contra a outra. Contra a outra, quem falou foi a manchete. E aí a galera pegou a manchete e deu uma explosão. É tipo assim, mano, quantas vezes aconteceu da gente vendo durante a campanha uma fala, qualquer tipo de fake news, o Estadão pegar e distorcer na manchete tudo que tinha acontecido. Isso aí rola demais, meu. Pra beneficiar ou pra prejudicar o candidato X ou o candidato Y, tá ligado? Tá rolando meta, assim, ó, quase de pré-campanha também. A gente tem que levar isso também em conta. Meta bolos. Por quê? Porque quem é o cara que tá na disputa ali dentre ser um dos presidenciáveis? Então, tipo assim, será já que não tá rolando uma fritura antecipada? Então, tipo assim, eu não tô... O Zema consegue a façanha de ser o único mineiro antipático que eu já vi. Tá ligado? Mineiro é 99,999% gente boa, menos o Zema. Tá ligado? Não tô aqui defendendo o Zema. Mas eu tô falando, puta canalha, o Estadão também, né? Que bosta, mano. Por que você achou, cara? Assim, eu achei a manchete meio apelativa tal, né? Achei meio apelativa com isso tal. Mas assim, se eu for desconstruir a conversa do Zema, é essa conversa aí, mano. É uma conversa, eu acabei de ler ali, ó, na íntegra, a gente acabou de ler aqui na íntegra. Mano, no fundo daquela conversa é essa conversa de dividir o bagulho por região. Interesses antagônicos por região. Assim, ó, a gente precisa juntar a nossa região pra gente se fortalecer,
pra gente poder fazer nossos pleitos. Beleza. O Nordeste também faz Por isso. mais que ele Não, mas coloque quando o assim, Nordeste- ó, quando eu por vejo mais que ele Nordeste- coloque bem assim, ó, um quê assim de tipo assim, nossa região superior, nossa região cola mais, nossa região, né? Isso, ele não falou bem assim, a outra região. Ele não falou da outra região, ele falou da região dele. Entendeu? Não, mas ele falou, mano. Então, tipo assim, Ele falou, pô. é um extrapo... Ele falou do ele falou do fundo Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Falou sobre isso, ele colocou outro cara como antagônico. Não, falou que eles são unidos, não falou que é contra, não falou que é contra. Não, ele tá falando. Então, eu ele acho tá assim, falando ó. da posição de antagonista. Se eles têm, eu também quero Pois ter. é, É isso que eu tava deu tendo. uma extrapolada aí. É isso deu que uma eu tava extrapolada falando, aí, pô. eu acho. Mas se eles têm, por que eu não posso ter? Mas o Nordeste tem, Sara. Quando eu vejo, por exemplo, eu vejo em demanda específica. Por exemplo, vamos fazer um consórcio para fazer uma transição do Rio São Francisco. Pô, é um bagulho para Jair, integração, um aeroporto, uma coisa desse tipo. Nem antagonista a outra. Não, mas teve uma nota na Folha que eu te mandei de 2019, não tinha nada a ver com pandemia ainda, que os caras se uniram por conta do governo Bolsonaro, eles se uniram para atuarem em conjunto em todas as demandas que em conjunto lhes interessassem. Mas a justificativa é porque os governos do Bolsonaro tinham esse negócio de esquerda, de fantasma do comunismo, e em detrimento não querer receber os governadores do Nordeste porque eram de esquerda, porque eram petistas. Mas depois que os estados que tinham uma maior industrialização passaram pelos governos petistas e viram suas indústrias serem destruídas, é natural o trauma. Não, mas não aí acha? isso não pode ser assim pro Estado. É isso que eu tô falando, ó. Questão de soberania. Mas Se é, saísse mas é assim indústrias- porque a gente tem um governo, Tamir. É assim porque a gente tem um governo que deixa o cobertor curto para a nação inteira. Não tem cobertor para cobrir a nação inteira. Então, o que vai acontecer É virar separatista? por conta de... Hã? Porque o governo central é ruim. O papo de separatista é o teu e o da Folha, cara. Não é de nada disso. O Zema é um preconceituoso, mas a ideia de um bloco político para atuar em conjunto não tem nada a ver com isso. Não, mas eu Entendeu? não tô reclamando. O que acontece é eu tô que, reclamando do dentro das seguinte, regras qual que é as demandas tributárias, do a gente bloco? tem um princípio que a gente chama de princípio de solidariedade contributiva, certo? Todo mundo no Brasil vai lá e contribui para um saco de dinheiro só. É só aquele saco. Todo mundo contribui. Alguns mais, porque tem uma maior capacidade de contribuir. Outros menos, porque tem menor capacidade de contribuir. No momento em que a gente vai fazer essa distribuição dessa riqueza em investimento público, por exemplo, a gente não vai falar, eu doei tanto aí para esse saco aí, eu quero de volta. A gente não fala isso, a gente fala assim, quem é que precisa de mais? É tal e tal e tal lugar. Então, manda mais para lá que está precisando, menos para quem está precisando menos. E, normalmente, quem acaba recebendo menos é quem contribui mais, porque já tem mais justamente porque contribui mais. Enfim, e quem recebe mais é quem contribui menos, justamente contribui menos porque tem pouco, entendeu? E por isso que recebe mais. Essa é uma lógica, um princípio que rege, ou deveria reger, o nosso sistema tributário. Entendeu? Em termos de captação e investimento público. O que esses governadores, eu creio, estão reclamando é o seguinte: tá tudo certo, dá para lá. Só que acontece que não tem nada voltando e a gente também está sofrendo com isso. A gente também tem pobreza, a gente também tem que dar ensino para as pessoas, a gente também tem que fazer as coisas e não está dando. Entendeu? É isso. É só isso. Não, tudo bem, mas eu tô questionando a premissa. A solução passa por você não ter um arcabouço fiscal, por você aumentar a base monetária, um projeto nacional, para cobrir todo projeto mundo. Nacional, porque senão, a conversa dele tá vindo em outro sentido. A conversa dele tá vindo em outro sentido. Mas o que eu sempre te falo, quando existe uma concentração de renda, ou quando o cobertor é curto, quem é liberal vai cair onde? Não, mas aí é outros 500, né, Sara? É outros 500. Aumenta esse cobertor. Não, mas é isso que a gente advoga. Agora estamos falando do papo do cara, que o cara tá com papo de separatismo. No final das contas, ele tá com papo de separatista, velho. Eu não achei que foi separatista, eu achei que ele foi bem preconceituoso. Eu achei a fala dele bem preconceituosa, mas separatista... da questão da pobreza e foi papo de separatista.
Que é E tu sabe, é o- e tu sabe o que eu penso, né? Eu acho que Santa Catarina se meter numa roubada com o Sudeste é um erro absurdo. Absurdo. Eu acho que Santa Catarina deveria fazer convênios com os estados do Nordeste. Entendeu? Eu acho. Agora, uma coisa é fato, assim, ó. Independente da fala dele, eu Ó, concordo o Mário com a também já Sara. falou ali, Foi só antes de começar. preconceituosa, a Ah. fala dele foi xenofóbica pra caralho e tal. Não vi separatismo nisso, mas isso aí abriu a porteira do inferno para um monte de caralho de separatistas virem falar, ah, o Sul é meu estado, ah, não sei o que lá, não, porque vamos dividir mesmo. Aí as Barbie comunistas, as Barbie fascistas tudinho saíram do armário para poder dizer. Eu vi um youtuber aí com mais de 300 mil inscritos, né? Esse negócio de, não, o Sul é meu estado. Separa aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não, o pra que nós. mais tem é esse papo aí, pô. Meu pai é um cara que tem essa porra desse papo, Nossa. que enche no meu saco e fala assim, caralho, pai, vai estragar o churrasco com essa porra, essa conversa? É, Fica não, direto com esse conversa- papo aí, conversa- Eu não tenho esse Conversa papo, feia, mas se for para ter, eu não quero o Paraná. Eu não tenho esse papo, mas se for para ter, Paraná, fica. Não venha. E misturou o negócio também com esquerda-direita, Nordeste, esquerda-direita. Mano, ele tava com papo separatista assim, gente. Papo separatista total, velho. Não é isso, cara. Assim, ó, o Zema é um idiota. Ele é um completo idiota. Porque, assim, você já tem hoje em dia um populista de direita. Então, não é que a esquerda tem o grande canto da sereia e fala, não vamos derrubar árvores. E aí todos os ambientalistas chegam lá e abraçam e aí a direita fica enfraquecida. Porque a direita vive falando bandido bom é bandido morto e também vai um monte de otário correndo atrás disso. O difícil é você falar que todo mundo deve respeitar o devido processo legal, e não é que você não pode cortar nenhuma árvore, mas que o uso do meio ambiente deve ser sustentável. Isso é o difícil falar, sabe? Mas entre direita e esquerda, há populista para todos os lados com seus cantos de sereia. Então, o Zema, o que ele está fazendo é um canto de sereia, entendeu? Toda vez agora que a Folha e a Globo forem lá e ficarem batendo no Zema, mais ele vai crescer no Sul. Mais ele vai crescer no Sul. Pior que Tá entendendo? esse papo cola mesmo. Pior que é verdade, esse papo cara. cola mesmo. Por isso que eu tô falando que o papo dele foi bem. Foi... Acha o Zema, beleza. Mas E a gente mais tem do que São Paulo isso, quanto Estadão mais o também. Flávio Dino lacrar, mais ele vai ganhar o apoio do Nordeste, etc. E mais ele vai gerar raiva aqui no Sul. Entendeu? É um papo que, para onde quer que vá, é divisionista. O Vini me lembrou aqui de um ditado popular, que é o seguinte: em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, a gente está caindo na conversa fiada, no teatrinho dos políticos que só estão querendo saber de cargo, lacração, de se provar algum heroísmo e etc. Entendeu? Enquanto isso desvia a nossa atenção para aquilo que importa, que é o pão que está faltando para todo mundo. É a minha opinião.